Olá, amados irmãos, irmãs, graça e paz. Sou o pastor Luciano aqui no Panamá e estamos então nos unindo agora juntamente com os amados aí de Guarapuava. E antes de eu trazer a palavra, eu quero louvar Deus, né, pela oportunidade, pelo privilégio que o pastor Périx nos convidou. E eu sei que Deus tem uma palavra para você, mas antes disso, quero passar para Shirley, que vai também dar uma palavra aqui de saudação para toda a igreja. Olá, amados, graça e paz, amém? Que alegria poder estar aqui falando com vocês, e para nós é um privilégio, porque a igreja de Guarapuava é uma igreja que nós guardamos, nós temos ela no nosso coração. Ela é uma igreja que sempre esteve conosco. Eu sinto, quando eu falo com os irmãos de Guarapuava, eu sinto que eu estou falando com pessoas da minha família. E eu tenho um amor muito grande. E enquanto eu me arrumava para poder estar aqui falando com vocês, né? Eu dava graças a Deus, glórias a Deus. Eu dizia assim: Deus, obrigado, porque sempre os pastores que o Senhor envia para Guarapuava são amigos nossos, e nós podemos seguir tendo esse relacionamento, essa relação de carinho, né? Porque são próximos a nós. E o pastor Péricles, né? A Andrelise, as crianças, o pastor Enéas, a Dani, a sua família. Mas o pastor Péricles, em especial, ele é mais, né, do que um pastor, do que um amigo. Na verdade, ele é nosso irmão, porque quando eu conheci o Luciano, eu conheci também o pastor Péricles. Eles sempre foram muito amigos. Então, isso é muito legal, assim, nós amamos demais. E para vocês que não nos conhecem, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós. Nós saímos do Brasil já tem quase 11 anos, imagine. Então, tem pessoas aí de Guarapuava que a gente se encontrava em Laranjeiras do Sul, ou nos reencontros em Guarapuava mesmo, que já há 11 anos nós não nos vemos mais. Então vai ficando muito longe, né? Mas nós estamos aqui no Panamá. Então nós estamos no Panamá, passamos pelo Peru por 4 anos e agora estamos no Panamá já faz 5 anos. E eu gostaria muito de trazer dois versículos para vocês, que vai falar um pouquinho desse tempo nosso aqui, que está em Marcos 10, no capítulo 10 e o versículo 29. Esse é um versículo que eu guardo muito no meu coração, porque ele é um versículo que marca a minha saída do Brasil. Então eu sempre tenho ele guardado no meu coração quando alguma coisa acontece. E ele diz assim: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por amor de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Esse versículo, Deus fala muito no meu coração. Eu já estava começando a falar em espanhol com vocês. Porque o Evangelho, todos aqueles que deixam, né, que decidem seguir a Jesus, ele tem que seguir, a Bíblia vai falar, né, que é por amor dele, por amor de Jesus e do Evangelho. Nós, quando deixamos o nosso ministério aí no Brasil, deixamos a região para ir para outro lugar, não foi nada menos que o amor a Jesus e ao seu Evangelho. Mas com isso, nós podemos pensar: Shirley, você perdeu muitas coisas? Com certeza sim, mas eu ganhei muitas outras também, que é o que o texto vai dizer, né? E ele diz assim que nessa caminhada nós vamos ganhar muitas famílias, pais, mães, irmãos, né? E ele diz assim que também perseguições. E se eu posso falar um pouco sobre isso,
é dizer assim que a nossa entrega na missão, ela vem acompanhado também com a fraternidade, e é por isso que eu quero falar com os irmãos de Guarapuava, né? Vocês fazem parte dessa família que Deus nos deu, né? Vocês são parte da nossa família. Mas também vem com muita perseguição. Mas a perseguição, ela não é ruim de todo, porque ela acaba formando o nosso caráter, forjando, nos fortalecendo. Então, amados, a palavra que eu tenho para essa igreja hoje de saudação é dizer para vocês que vocês fazem parte da nossa família, dessa família que o texto está dizendo. Eu sinto isso no profundo do meu coração, que vocês fazem parte desses muitos pais, mães, irmãos e irmãs. Amém? Fiquem com Deus e até um momento oportuno nos vemos. Tchau. Muito bem. Muito obrigado, Shirley. Obrigado pelas palavras. Glória a Deus. Bom, eu quero continuar aqui então, trazendo uma palavra para os amados irmãos e irmãs. E quero ler apenas um versículo, né, de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe, né? Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amado, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta tarde aqui no Panamá e noite aí no Brasil, é que o Deus que nós cremos, Ele nos dá visão no meio do caos, no meio das dificuldades. Não? É interessante que Ezequiel, ele começou o ministério público dele quando boa parte de Judá, do reino de Judá, estava no cativeiro babilônico, antes da destruição de Jerusalém. Nesse período do ministério de Ezequiel, ele está pregando para o povo arrependimento, especificamente o povo que tinha sido levado, ou parte do povo que tinha sido levado para o exílio. E para os judeus que ficaram em Jerusalém, a pregação de Ezequiel consistia em avisar eles que haveria a destruição de Jerusalém, e para que eles pudessem também se arrepender, para que não acontecesse a destruição. O que de fato veio acontecer no ano 597 antes de Cristo. Agora, o terceiro momento da pregação de Ezequiel é que ele vai ter que pregar para o povo depois da destruição toda, para consolar aqueles que tardiamente haviam se arrependido. Mas, amados, o que me chama a atenção no ministério de Ezequiel é que ele pode ser usado como uma ilustração para o ministério da igreja hoje. Deus continua chamando cada um de nós como profetas no meio do caos, no meio das circunstâncias difíceis que nós vivemos. E é interessante que no primeiro momento do versículo que nós lemos, fala que dá uma data específica, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, ou seja, aprendemos que Deus tem chamado a igreja, tem chamado cada um de nós, num tempo histórico específico. No 30º ano do cativeiro, dá o dia, dá o mês e dá o ano. Ou seja, o ministério da igreja, o nosso ministério, tem que ser um ministério encarnado na realidade de que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o ministério da igreja não pode ser alienado, não pode ser o ministério fora daquilo que está acontecendo no ambiente hoje. A igreja é chamada para manifestar a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus no meio do caos. Nós estamos vivendo hoje um caos mundial, onde muitos lugares estão parados, a maioria dos países estão parados, buscando a cura para um vírus, para uma enfermidade, e nós vivemos no meio desse caos, mas Deus nos chamou para fazer a diferença no meio do caos, porque Ele quer fazer
com que as pessoas possam conhecer a glória dele, e que ele é um Deus que se ambienta facilmente no meio do caos e que age com poder e com graça no meio do caos. Foi assim que Deus criou o mundo. A terra era sem forma e vazia, né? Havia caos, mas o Espírito de Deus se manifestava e pairava sobre a face das águas, e Deus criou o mundo a partir do caos. Então Deus está querendo fazer milagres no meio desse caos todo que nós estamos vivendo. Então nós, como igreja, somos chamados no meio das circunstâncias para manifestar a glória de Deus. É interessante que a data que Ezequiel coloca aqui é uma data internacional, ou seja, é uma data contando do domínio babilônico. Ele não está negando o exílio, ele está colocando que aquilo era algo importante, ele não está querendo fugir da realidade, ele sabe exatamente que Deus colocou ele naquele tempo histórico para fazer diferença. Eu e você, nós somos chamados hoje para fazer a diferença nesse tempo de caos, e Deus quer manifestar a glória dele através de nós, através da igreja. É interessante que fugir da realidade era costume dos falsos profetas, né? Se você olhar na sua Bíblia em Jeremias, né, capítulo 23, versículo 16 ao 17, fala assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então muitas vezes nós, como igreja, vemos muitos lugares pessoas querendo fugir da realidade, ou querendo escapar daquilo que é real, daquilo que está acontecendo de fato. Então ser cristãos de verdade não significa negar a realidade, não significa dizer, não, isso não vai acontecer. Significa olhar para a realidade e perceber o meio onde nós estamos e declarar através da presença e da palavra de Deus aquilo que realmente Deus quer fazer no meio das trevas. Deus quer que a igreja brilhe no meio das trevas. Deus nos chamou para ser luz no meio das trevas, no meio das circunstâncias. E perceba que é bem isso que o versículo 1 de Ezequiel fala, que ele estava em meio dos cativos, ou em meio dos exilados. Então essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. Ezequiel, ele teve que viver no meio dos exilados. Ou seja, Deus não poupou o profeta de estar no meio do caos. Deus não disse, não, você é um profeta, você é boa gente, e você então vai ser poupado do caos. Não, Ezequiel estava lá no meio do exílio. Então, e às vezes a igreja está orando para que Deus atire do meio do caos, ou que Deus desfaça o problema. Ou muitas vezes nós não oramos para Deus desfazer, mas oramos como uma forma de nos esconder das dificuldades. Mas amado e amada, Deus permite que nós vivamos no meio do caos. Deus permite que nós estejamos ali como Ezequiel. E Ezequiel certamente enfrentou todas as consequências que era estar no meio de tudo isso. Privações e todas as consequências que era estar num exílio. Apesar da fidelidade dele, Deus permitiu que ele estivesse lá. Mas Deus permitiu com um propósito. Deus está permitindo você e eu passarmos por essas situações de dificuldades, no meio desse caos todo hoje como igreja, porque Ele tem um propósito. Ele quer levantar a igreja como profeta, não uma igreja só de eventos, não uma igreja só, muitas vezes, de palavras, mas uma igreja que agora, no meio do caos, deve mostrar que realmente crê num Deus Todo-Poderoso, que crê num Deus que pode mover e que pode fazer milagres. Então, eu lembro, falando disso, eu lembro da oração de Jesus, né? A oração sacerdotal de Jesus em João 17, né? E eu quero ler algumas partes para você, né? Desde o versículo 14, se você quiser ler depois aí na sua casa, mas eu quero destacar somente algumas partes dessa oração de João 17. Quando Jesus ora, ele fala assim: não oro para que os tires do mundo, do caos, mas sim para que os protejas
do príncipe deste mundo. Então, primeiro que Jesus, ele está dizendo, olha, esse mundo está no maligno, esse mundo tem um príncipe, que é Satanás, então esse mundo é um caos. Então Jesus está orando pela igreja, pelos discípulos, falando, olha, eu não quero que tire eles do mundo, eu não quero que tire eles do caos, mas eu oro para que eles sejam protegidos no meio do caos, para que eles possam manifestar no meio do caos a minha vontade. Então, e qual é a vontade de Deus? Jesus está expressando aqui também em João 17, no versículo 23, diz assim, ó, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, a vontade de Deus através da igreja, e por isso que Deus não vai tirar a igreja do meio do caos, mas a vontade de Deus para a igreja é que a igreja, no meio desse caos todo, ela possa fazer com que o mundo conheça o nome, o poder, a graça, a vitória de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o propósito pelo qual Deus não nos tira do meio do caos. Obviamente que Ele promete proteção no meio do caos, mas a proteção dEle é para que a nossa vida seja como um luzeiro, seja como uma manifestação do bom perfume de Jesus, e que pessoas que estão desesperadas, pessoas que não têm esperança, pessoas que estão angustiadas, com medo da morte, com medo do que vai acontecer amanhã, possam ver em nós, ouvir de nós, saber de nós, e através de nós, eles possam ver, existe realmente, eles possam saber, existe profetas no nosso meio. Deus permite a igreja passar pelo caos, assim como aqueles que não são igreja, para que no meio do caos, a glória de Deus, a palavra de Jesus, seja manifesta. Amados, é maravilhoso, porque Deus está agindo nesse tempo, Deus está agindo através da igreja, Deus está agindo através de nós, e Deus quer que a gente peça ousadia. Também, quando estava pensando, me lembrava de Atos 4, quando a igreja está orando. Então, primeiro, nós temos que orar, nós temos que buscar, e não, lembre-se, eu falei no início, que Deus, Ele chamou Ezequiel num tempo histórico, né? E Deus nos chamou nesse tempo histórico. Eu falei no início que a data que Ezequiel coloca lá, não é a data de Judá, mas é a data do exílio. Então quer dizer que nós vivemos não numa ilha, nós vivemos conectados com o mundo todo. Então Deus quer que a gente entenda isso. E aí Deus quer que a gente ore como a igreja em Atos. A igreja em Atos estava orando quando Pedro e os outros discípulos estavam sendo ameaçados, né? E eu quero ler com você, né, esse texto lá de Atos 4, 24, né? Diz assim, eu quero ler só um versículo, 3 versículos do 29 até o 31, diz assim, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja bem, os discípulos estavam orando, não para que Deus tirasse a perseguição, não para que Deus tirasse eles do meio daquele caos que estava acontecendo. Eles oram pedindo, olha, concede aos teus servos que com toda a ousadia preguem a sua palavra. Eles estão pedindo para Deus, amados, para não desistir no meio do caos, para perseverar no meio do caos, para perseverar no meio das dificuldades. Amado, eu sinto claramente que esse tempo agora é um tempo onde Deus está peneirando aqueles que verdadeiramente creem. Nós nunca encontramos tanto sentido para as palavras bíblicas como agora. Sabe por quê? Porque toda a Bíblia foi escrita em tempo, especialmente as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, os próprios evangelhos
foram escritos em tempo de perseguição, em tempo de ameaças de morte, de ameaças de perseguição do povo de Deus. Então a Bíblia foi escrita para tempos de crise, para tempos de caos. A Bíblia não foi escrita para quando a gente está tudo bem, está tudo certinho, não. Então por isso, amados, é um tempo que Deus está peneirando aqueles que verdadeiramente não vivem só dos eventos, não vivem de uma religiosidade de fins de semana, mas que vivem uma verdadeira fé num Deus que não muda. Pode o mundo inteiro mudar, pode o mundo todo estar parado, pode todo mundo estar desesperado, o nosso Deus continua o mesmo. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que não muda, Ele é o Deus de ontem, hoje e para sempre, será o mesmo. Então Ele não mudou nada, a palavra dele não mudou nada. Então a nossa firmeza não é provada quando tudo está bem, a nossa firmeza é provada agora, onde nós somos muitas vezes colocados no exílio, numa situação de dificuldade, e Deus permite tudo isso, para que a gente realmente viva uma vida de fé, assim como o apóstolo falou lá aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Então essa fé no meio da perseguição. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso num cárcere, mas ainda assim, a carta da prisão também era a carta da alegria. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor não é a circunstância, não é como vai ser amanhã, não é como se vai abrir amanhã as lojas, ou se o mundo amanhã vai amanhecer sem o coronavírus. Isso para nós não temos que nos preocupar somente com isso, nós temos que nos preocupar com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa confiança. Como está a base da nossa fé? Porque, amados, nós estamos enfrentando essa luta agora, amanhã vem outra dificuldade, e nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Deus está provando a nossa fé, e nós não temos que pedir a Deus para fugir dos problemas, para nos acovardarmos. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então os discípulos oraram pedindo ousadia, e Deus deu ousadia, e quando eles terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Amado, que assim seja na nossa vida, no nome de Jesus. Voltando lá para o texto de Ezequiel 1, é muito interessante, porque quando ele fala ali que ele estando no meio dos exilados, ele fala: abriram-se os céus. Oh glória, aleluia, que maravilha isso, irmãos. Perceba que é algo completamente contraditório. O profeta estava num lugar totalmente fechado, ou seja, num lugar de escravidão, no meio de um exílio, onde tinha muitas limitações, onde eles eram escravos agora, e essa realidade de ser escravos era muito dura para o povo de Israel. Era tão dura que existe um salmo que expressa exatamente a lamentação do povo de Israel no exílio. Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. Imagine cantar no meio do exílio, mas eles estavam pedindo canção, e os que nos destruíram, veja, os que nos destruíram, que os alegrássemos, nos pediam, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos, o salmista vai falar, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esquece a minha direita a sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Eles estavam realmente lamentando aquela condição de serem agora cativos na Babilônia. Mas, amado, diz o texto que Ezequiel, o profeta, assim como a igreja, ele teve visões. Deus mostrou para ele os céus abertos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada irmã: os céus de Deus estão abertos sobre nós. Deus quer mudar a nossa visão. Nós temos que parar de olhar para o exílio, parar de olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor.
e apesar de saber delas, e de ter o nosso pé no chão, e saber que elas estão aí, que as lutas estão aí, Deus quer nos colocar uma fé no meio das circunstâncias, uma fé sobrenatural no meio do exílio, onde nós, apesar de estarmos sendo muitas vezes atacados pelo inimigo, nós podemos olhar para o céu e ver que os céus estão abertos, e Deus vai derramar a chuva dele, o milagre dele vai chegar, a glória dele se manifestará sobre a nossa vida. Deus quer mudar os nossos olhos. Quantas vezes você se desespera, você fica preocupado com amanhã, você fica preocupado com o que vai ser da sua vida, da sua família, porque você tira os seus olhos dos céus que estão abertos. Os céus de Deus estão abertos sobre nós, e Deus não quer que a gente olhe para aquilo que está fechado, para a luta, para as circunstâncias. Deus quer que nós possamos mudar o nosso foco. E aí, lembrando de Estevão, né? Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não olhou para as pedras, ele não olhou para aquelas pessoas que estavam com raiva dele e tacando as pedras nele. Diz a Bíblia que em Atos 7:55, ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Fala comigo aí, fixando os olhos no céu. Oh, glória a Deus! Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No meio desse caos, no meio de outros caos que virão, nós, igreja do Senhor, somos desafiados a olhar para os céus, porque os céus de Deus estão abertos sobre nós. Deus quer mudar a nossa visão, e o profeta fala aqui, ele viu os céus abertos, e diz o texto, eu tive visões de Deus. Deus quer colocar visões dele nos nossos olhos, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Olhar firmemente para Jesus, ter visões de Deus. Amado, muitas vezes nós estamos murmurando, nós estamos reclamando, nós estamos desanimados, e nós estamos pedindo para Deus tirar essa situação. Tudo bem, mas o que Deus quer é nos dar perseverança, é nos dar força no meio da luta, no meio da dificuldade. O que Deus quer é que nós não venhamos a perder a nossa fé, perder a nossa confiança. Amado, esse é um tempo onde muitos estão sendo provados, e muita gente está desistindo, muita gente está abandonando, fala, eu não posso ir no templo, eu não posso estar lá. Amado, nós estamos na presença de Deus. Imagine que, vamos ver a coisa boa que está acontecendo, não é? Nós estamos celebrando juntos, aí eu estou celebrando junto com vocês hoje aí em Guarapuava. Não iria acontecer isso se nós não estivéssemos no meio desse caos. Então, tudo tem um propósito debaixo do céu, e Deus está movendo, amados, que nós possamos orar mesmo pelas pessoas que estão passando por situações de morte, pessoas que estão enfermas, que você possa realmente multiplicar essa palavra de Deus para todos os lados através da internet. Veja o lado bom de tudo isso. Pessoas estão se abrindo para o Evangelho, pessoas estão se abrindo para a palavra de Deus. Ore com as pessoas, busque a Deus e clame ao Senhor. Amado, Deus tem levantado a igreja no meio do caos para manifestar a glória do Senhor. Amados, é um tempo maravilhoso. Outro dia eu estava falando com um grupo aqui, nosso, que a gente se reúne no Zoom, da igreja, e eles diziam que eles estão orando mais, que eles estão jejuando mais, que eles estão buscando ler mais a Bíblia, que eles estão buscando crescer mais, dar mais atenção para a família, dar mais atenção para os filhos. Amado, veja que Deus está usando tudo isso para despertar o que nós pregadores estamos tentando fazer todo domingo, ou todos os dias que pregamos na igreja. Deus está usando. Amado, nunca a igreja cresceu tanto quando houve perseguição. Então as perseguições, o caos, as dificuldades, Deus se manifesta e Deus desperta um grande avivamento. Lá em Mateus,
quando Jesus fala dos sinais dos tempos, rumores de guerra, terremotos, pestes, pragas, não sei o que mais, o amor de quase todos iria se esfriar. Mas ele fala lá também que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, e o evangelho será anunciado até os fins da terra, e então virá o fim. Deixa eu dizer algo para você: o fim do mundo não será determinado pelo caos. O fim do mundo será determinado por uma igreja que persevera em Deus, que não nega Jesus, que prega o evangelho e que se manifesta com graça, com vida no meio do caos, ao ponto de desatar uma grande evangelização mundial, aonde nações, aonde etnias, aonde raças, aonde povos, aonde línguas de todos os lugares desse mundo poderão conhecer que somente em Jesus Cristo de Nazaré nós podemos ter a salvação eterna. Amado, a maioria das pessoas tem medo da morte, a maioria das pessoas estão desesperadas por causa da morte, mas eu e você já temos a resposta para a morte. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus não ficou preso pelas cadeias do inferno, ele desceu até o Hades e ele ressuscitou, e ele colocou essa mensagem de vida no nosso coração, ele depositou essa vitória na igreja. Eu e você, nós temos que crer nesta palavra e anunciá-la com poder e autoridade, anunciá-la com unção, com vida, com graça. Deus está levantando uma igreja perseverante no meio do caos, para que Ele possa recriar vidas, famílias, lares que estavam desviados ou que não conheciam a Ele, através de nós. Nesse tempo, grandes coisas Deus vai fazer no meio desse caos e depois do caos. Perceba que Ezequiel, ele pregou no meio do exílio, ele pregou para que as pessoas se arrependessem, para que o templo não fosse destruído, mas ele também teve que pregar depois do caos, depois da destruição do templo. Amado, depois que passar tudo isso, aqueles que perseveraram, aqueles que mantiveram uma firmeza, uma saúde física, mental e espiritual, vão ser ainda mais usados para ajudar aqueles que vão passar por esse caos e vão estar realmente com suas vidas destruídas. E é provado que muitas coisas também ruins acontecem depois das catástrofes. Deus quer levantar uma igreja para o depois. Então, por isso que agora também devemos manter a nossa fidelidade e continuar buscando ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus renove a tua fé nesse dia, que o Espírito Santo possa ter falado com você e continuar falando ao teu coração, e que você, Igreja Metodista em Guarapuava, e todos aqueles outros que estão acompanhando também esse momento, sejam grandemente fortalecidos, edificados pelo poder e autoridade da palavra do Senhor Jesus. Deixa eu orar com você, deixa eu orar com você, deixa eu orar com sua família, deixa eu orar com a sua vida, e que você e eu possamos começar a olhar para os céus, né? Todo dia à noite eu olho aqui para os céus do Panamá, e eu creio, os céus estão abertos diante de nós. Por mais fechado que estejam as condições, os céus de Deus estão abertos, os céus de Deus estão abertos sobre você, igreja. Por mais fechado que esteja as suas situações, olha para os céus, tenha visões de Deus, e sabe o que vai acontecer? Vai vir uma alegria, uma paz tão grande no teu coração, que você vai passar por tudo isso, dando glória a Deus, conseguindo tirar de toda essa circunstância as coisas boas, maravilhosas que Deus está fazendo. Amados, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco e permanecerá conosco. Você pode fazer os seus pedidos de orações aí, né? Você tem alguma pessoa em especial nesse tempo agora
né? Eu sei que tem pessoas que ficam em pânico, né? Só por estarem vendo a televisão, as notícias, né? Às vezes a gente tem que desligar mesmo a televisão e ir para a Bíblia, né? E buscar em oração, fazer outras coisas. Mas eu sei que tem gente que fica em pânico, fica com medo do futuro, o que vai acontecer. Vamos orar, né? Pessoas que estão passando por necessidades financeiras, também vamos orar, né? Olha aí, pode colocar aí algum pedido de oração, algum nome. O pastor Péricles também falou aí que a gente deve fazer isso. Então eu estou debaixo da orientação aqui do pastor. Se você tem algum pedido, alguma pessoa, você pode escrever aí e nós vamos orar em nome de Jesus. Se você não escrever, não tem problema, mas fala com Deus aí também, né? E nós vamos estar orando juntos. Se você está com a sua família aí, pega na mão aí das pessoas na sua casa, que aí você pode, né? E vamos orar. A igreja, o pastor Pérez está dizendo que a igreja precisa de um ponto de equilíbrio, né? Isso mesmo, né? O ponto de equilíbrio é quando a gente olha para os céus e vê que os céus estão abertos, né? Isso é normal, amados. Essa é uma crise grande e o mundo nunca foi um lugar seguro. A gente imaginava que era, né? Mas o mundo, diz a Bíblia, está no maligno, né? Então a gente, na verdade, está sendo levado para as verdades da palavra e sendo impulsionados a entender melhor tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, né? Estão pedindo ali oração pelo amigo Leonardo, pelos meus filhos Marlene, né? Orando ali, queremos ser esta igreja. Alguém está pedindo ali, acho que é a Rosane, né? Queremos ser essa igreja, amém, glória a Deus. A Marlene, consagro minha família ao Pai, aleluia, glória a Deus. Coloca aí o seu pedido, seu nome, para que a gente esteja orando, né? Glórias ao Senhor. Deus é bom todo o tempo, Ele é maravilhoso. Vamos orar, vamos nos consagrar a Deus e que sejamos essa igreja profeta no meio das trevas, no meio das dificuldades, né? Ao Ricardo Pereira, para que Deus me dê forças para encarar minhas lutas e dificuldades. A Rose, para o meu irmão que tem o pulmão comprometido por fungos e tem tido muito medo. Pastor Pérez agradecendo pela palavra. Rosane declarando Guarapuava do Senhor Jesus. A Ruth, né, pedindo oração pela irmã, né? Glória a Deus. Muito bem, vamos orar por Guarapuava, orar pelo Brasil, orar pelo estado do Paraná, orar pelas autoridades aí do nosso Brasil, orar para que Deus coloque a mão mesmo, faça um rebuliço santo nesse país, no sentido de trazer uma transformação genuína, arrependimento verdadeiro, né? Um avivamento não só de aparência superficial, de multidões, não, um arrependimento de cada um prostrado e se arrependendo no altar de Deus, né? Pastor Onés, que o Espírito do Senhor nos leve como profetas no vale de ossos secos, né? E tenhamos ousadia para profetizar, né? Glória a Deus, né? Orando aqui também, Renilda pedindo oração, Maria pedindo oração, né? Glória a Deus, a família pedindo oração para a família, a Renilda, em nome de Jesus, por todas as pessoas que já perderam seus empregos aqui em Santa Catarina. Rosilene Stresser está pedindo, sim, orar por essas pessoas, né? Para que Deus tenha misericórdia, para que realmente Deus faça um milagre, né? Pela área da saúde e proficiência, né? Amados, orar, às vezes tua cidade está tudo bem, às vezes o estado não está tão afetado, mas como eu disse na mensagem, nós estamos interligados, né? Nós somos um povo só, no mundo todo. Existem muitos irmãozinhos nossos que estão sendo muito afetados por essa crise. Então, orar pelos países aqui da América Latina toda, orar por Equador, que é um país que está passando por uma grande crise por causa desse vírus, pelos Estados Unidos, que está perdendo tantas pessoas, né? Quero orar
por amigos lá da Índia hoje que me mandaram mensagem também, que pediram oração, orar pelo Panamá. Estamos aqui, amados, para quem não sabe, numa quarentena total, que como o Panamá é um hub, né, um lugar onde passa muita gente, por causa do canal, o aeroporto é um hub que tem muitos voos internacionais. Então, logo quando teve o primeiro caso, já começaram as restrições todas, e agora nós estamos numa quarentena muito estrita, assim, muito fechada mesmo, ao ponto de a gente poder sair só 2 vezes por semana, 2 horas cada pessoa, e não sair homem e mulher juntos para comprar a comida, o remédio. E sábado e domingo é quarentena total, ninguém pode sair, só funcionam os serviços de mercado, hospitais, essas coisas mais essenciais, mas no geral. Então, porque aqui os casos tem quase 5 mil casos e não tem tantas mortes, graças a Deus, mas não podiam deixar, porque senão ia realmente descontrolar e a coisa ia ficar feia aqui. E nós estamos em casa já faz mais de um mês, não é? Mais de um mês já em casa, 1 mês e meio já em casa, só saindo 1, 2 vezes por semana, mas Deus tem sido fiel e a gente tem conseguido manter a nossa fidelidade aqui dentro e buscando a Deus. Então ore por nós também, porque às vezes é estressante ficar dentro de casa o tempo todo. A nossa agenda foi toda ela transformada, mudada, ou seja, praticamente 2020 foi cancelado e a gente não sabe como vai ficar, porque a gente depende muito dos aeroportos, das questões internacionais, e realmente às vezes um país está melhor, mas o outro não está. Por exemplo, orar também por República Dominicana, que tem um missionário nosso lá, orar pelo irmão da Inglaterra, que é um missionário também que está lá, nosso, que ele tem asma, então ele está totalmente fechado, porque ele é grupo de risco, é o nosso amigo Fábio. E enfim, orar pelo Peru também, que está passando por dificuldades. E, enfim, amados, que nós possamos nos unir e orar por Manaus. Hoje o bispo João Carlos, na live que eu faço aqui com a minha igreja, ele pediu oração por Manaus, por Nordeste, pelo norte do Brasil. Manaus, o bispo Fábio mandou um vídeo lá que os hospitais, tá feia coisa lá, né, já não tem mesmo capacidade. Orar pelo nosso país, pelos mais necessitados e lugares mais difíceis desse país aí também. Amém? Vamos estar orando então. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá a visão dos céus abertos e enche o nosso coração de fé, de ousadia, para não temer, para olhar para a tempestade e declarar a palavra profética, e declarar vitória, e declarar sobre os ossos secos. Senhor Jesus, derrama esta unção sobre o teu povo, e que teu povo possa entender que o Senhor colocou eles nesse momento histórico. Todos nós estamos num momento histórico único, e que devemos exercer o nosso papel profético, declarando vida no meio da morte, declarando graça no meio do caos, declarando a criação de Deus, a palavra encarnada do Deus vivo, do verbo vivo Jesus, no meio das desgraças desse mundo. Que a igreja possa crescer em graça, crescer em unção, crescer em oração, que esse espírito de somente crescer em números para mostrar para os outros, de uma vez por todas, seja quebrado, e que a igreja possa crescer nesse tempo, numa vida interior, numa vida de intimidade com o Senhor, numa vida de comunhão contigo, em oração, em busca da tua palavra, e uma vida de profetizar, através dos meios da internet, profetizar, através dos grupos na internet, através da oração em família, profetizar e declarar a graça do Senhor, a palavra de arrependimento, e que haja luz no meio das trevas. Deus, levanta a tua igreja, levanta o teu povo, dá ousadia, tira toda e qualquer covardia, qualquer medo, e coloca paz, certeza de que o maior inimigo já foi vencido, a morte já foi vencida, Satanás já foi vencido, Jesus já expôs tudo ao fracasso,
na cruz do Calvário. Jesus abençoa cada nome que foi citado aí, cada pessoa, cada situação, cada país, que o Senhor possa colocar a tua mão e abençoar, Pai, e despertar no meio desse caos todo um grande avivamento genuíno da tua parte, Deus. Pedimos, Deus, vem, aviva a tua obra, no meio dos anos, faze-a conhecida, tem misericórdia, na tua ira, assim como ora teu profeta Abacuque, na tua ira, lembra-te da misericórdia, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que a graça, vamos receber a bênção. O pastor Pérez está me pedindo para impetrar a bênção apostólica, e eu quero abençoar a sua vida, e quero impetrar então essa bênção aqui, e agradecer mais uma vez, pastor Pérez. Estamos juntos, povo de Deus, estamos juntos. Que o pastor Enéas também, né, querido, toda a sua família, que Deus abençoe a vida de vocês aí. Eu tenho certeza que Deus está usando vocês para serem profetas nesse tempo específico que Deus preparou para que a gente vivesse nele. Vamos orar, vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo, e seja sobre cada irmão e irmã da Igreja Metodista em Guarapuava, da Igreja de Cristo em todo o mundo, e permaneça essa graça, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Grande abraço a todos.